amigos que moram na costa oeste e eu moro aqui há uns 8 meses. Isso aconteceu comigo no primeiro mês de trabalho meu aqui. Na maioria das grandes cidades, os restaurantes são parceiros de aplicativos de entrega de celular. Os entregadores desses aplicativos costumam frequentar os restaurantes em que eu trabalho. Normalmente, eu vejo sempre os mesmos 5 a 10 entregadores várias vezes no dia e eu os conheço muito bem. Mas tinha esse um cara que era diferente. Um dia, esse homem veio para pegar vários pedidos perto do fim do expediente. Eu dei as entregas e me virei, nem reparei nele. Foi aí que as perguntas começaram. Você nem quer dizer oi pra mim? Ele me disse com um sorriso. O jeito que ele olhou pra mim me deixou desconfortável, então respondi com um pequeno sorriso e disse para que ele tivesse uma boa noite. Ele revirou os olhos, colocou as suas entregas no carro. Ele voltou com o seu celular e me disse para eu passar o meu número para ele. Eu educadamente recusei a sua oferta e voltei a trabalhar. Você não vai se arrepender, Charlene. Ele disse gentilmente, empurrando o telefone dele nas minhas mãos. Nesse momento, eu estava extremamente desconfortável, mas o restaurante estava vazio além de mim e o chefe na parte de trás da cozinha. Então eu devolvi o telefone para ele e fiz o que qualquer pessoa faria. Eu escrevi um número falso no guardanapo. Pro meu próprio horror, ele pegou o número e começou a discar na minha frente. Ele colocou o telefone no ouvido e revirou os olhos em frustração. Apenas me deu seu número real. E então eu anotei o meu número real, mas sem o código de área, esperando que ele não percebesse. Eu tinha acabado de me mudar pra cá, então meu código de área não seria fácil de descobrir sem saber sobre minha vida antes na costa oeste. Charlene, você não abobou seu código de área. Meu coração começou a bater rápido, porque só então eu percebi que eu nunca tinha dado pra ele o meu nome, e eu não uso um crachá. Pegue o telefone quando eu ligar. Se você atender, eu vou embora. Ele tava falando sério. Ele não ia embora até que eu provasse pra ele que esse era o meu número. Ele me ligou, meu telefone vibrou no meu bolso, e eu sabia que eu tinha tomado a pior decisão da minha vida. Eu mostrei pra ele o telefone, ele sorriu e foi embora. Eu adorava meu trabalho, mas a pior parte era a distância. Eu sempre pegava o ônibus pra casa e tinha que fazer várias paradas pra chegar lá. E normalmente era uma viagem de 1 hora. Isso não era um problema durante o dia, mas quando eu saía do trabalho por volta das 11 da noite, era um pouco arriscado. Alguns dias depois, mais ou menos a metade do meu trajeto, eu recebo uma ligação no meu telefone que eu não reconhecia o número. Eu respondi por curiosidade, em parte porque eu pensei que era alguém do trabalho pedindo pra eu cobrir um turno no próximo dia. Mas era aquele cara nojento. Ele disse, querida, você não precisava pegar o ônibus pra casa, eu teria te levado pra casa. Alguém tão bonita como você não tem que fazer isso. O que você vai fazer hoje à noite? Meus amigos estão comigo, a gente podia ir na sua casa, né? Eu desliguei rapidamente o telefone. Quando o ônibus chegou ao ponto, cerca de um quarteirão da minha casa, eu tive a sorte de ver o meu vizinho, que estava ali por perto do ponto de ônibus, e eu fui capaz de caminhar com ele de volta ao nosso prédio. Nas 2 semanas seguintes, eu recebi cerca de 10 ligações por dia e cerca de 15 mensagens de texto. Tudo isso era cada vez mais estranho. A maioria das mensagens era apenas sobre o quão bonita ele achava que eu era, então elas começaram a me deixar com um pouco de medo. Ele parou por cerca de 1 mês. A essa altura, eu também havia conseguido um emprego matinal e começava a trabalhar agora por volta das 5:30 da manhã, enquanto ainda estava extremamente escuro. Uma manhã em particular, eu tava tão paranoica que eu nem liguei a música. Eu fiquei cuidando, olhando para as pessoas que ficavam andando atrás de mim. Foi quando eu o vi. Ele se aproximou de mim como se fôssemos amigos, colocou o braço em volta do meu ombro. Cada alarme dentro da minha cabeça estava falando para eu correr. Ele me disse, eu tava me inspirando por você, me deixe te levar pro trabalho. Você não vai se arrepender. E só o que eu conseguia pensar é como que ele sabia que eu tinha conseguido outro trabalho também. Eu recusei, dizendo a ele que eu precisava fazer um trabalho da faculdade e entrei no café mais próximo. Eu informei os donos sobre o que estava acontecendo e eles me permitiram que eu ficasse dentro do café até que ele finalmente deixasse a área. Cerca de 1 mês atrás, comecei a receber comentários estranhos nas minhas redes sociais. Uau, que linda! Há tantas coisas que eu faria com você. Para de me ignorar. Estou tentando te tratar bem. E outros comentários dessa natureza. Eu bloqueei e estava tentando ignorar ele. Parei de pegar o ônibus e me certifiquei de que todos os meus amigos e familiares estivessem cientes dessa situação caso alguma coisa acontecesse comigo. E então, finalmente, no dia dos namorados, ele apareceu de novo. Às 3 da manhã, do lado de fora da minha janela. Eu moro em uma rua movimentada e meu quarto tem janelas grandes. Eu sabia que ele não seria capaz de me ver. A cada 5 minutos ele gritava o meu nome e dizia que sabia que eu estava lá. Ele me disse para descer e falar com ele. E logo antes de sair, ele me disse mais uma coisa que eu quase não conseguia ouvir, mas sabia muito bem o que era. Ele disse, vem cá, você não vai se arrepender.